disponibilizo. Então, dentro da administração financeira, né, normalmente surgem grandes impasses nas vendas, principalmente, né? Surgem pedidos de clientes que muitas vezes são pedidos grandes e que nós ficamos sempre né, naquele impasse, vende, não vende. Normalmente ele vem seguido de pedido de prazo, é claro, né? Toda empresa ela precisa de um certo prazo para cumprir suas obrigações, né, para pagar as suas despesas. E com isso surge a necessidade de verificarmos tudo o que acontece dentro da empresa. Então, tudo que chega até a administração, ele precisa ser averiguado. Né? Precisa ter certeza, como se tivesse um atestado de veracidade dos fatos. Né? Então, não basta somente falar, tem que provar. Por isso que eu digo para os alunos que quem não gosta de ser questionado, quem não gosta de repente, num momento na vida, sentir que alguém está até desconfiando do que ele está falando, né? Está desconfiando das coisas que ele está fazendo, da forma que ele está conduzindo, tudo. Né? Quem não gosta disso, quem não se sente confortável com esses questionamentos, provavelmente vai ter bastante dificuldade com a administração, porque a administração ela é mesmo um departamento que faz a verificação, né, de tudo. E esse professor aí brasileiro, embora o nome seja, né, parece não ser brasileiro, mas ele no Brasil, né, o Stephen C. Kent, ele desenvolveu um modelo de prevenção de falências. Na verdade, não é prevenção, né? É uma fórmula que ele aplica que ela mostra se a empresa ela tem a propensão à falência ou não. Né? A prevenção de falência seria o que nós estamos estudando agora, essa gestão do passivo circulante, ativo circulante, a gestão, né, do caixa. Isso tudo é uma prevenção à falência, né? Ela ajuda para que a empresa não tenha dificuldades, né, financeiras, ou não tenha problemas técnicos financeiros com pagamento, né, com a questão de não fazer a gestão daquilo que está vendendo, para não vender nada também com prejuízo, né? Porque isso também em algumas empresas é comum, às vezes a pessoa não tem um departamento de custos e não consegue estabelecer bem o preço de venda. Nós acabamos de ver aí, por exemplo, a questão dos impostos, como essa questão é importante. Né? Basta um pequeno deslize nesse item, né? E pode ser que a empresa ela não consiga formar o preço de venda. Nós estamos falando de impostos, não é para pagar, é para formar o nosso preço de venda. Né? As informações elas têm que ser precisas e nós temos que de verdade cuidar de cada detalhe para que, né, no final de cada exercício social, a empresa possa obter aí o lucro que ela deseja. Né? Então, esse é o grande objetivo de todas as empresas, é obter o lucro, né, que ela precisa ter para sobreviver, não só sobreviver, mas também para que ela consiga pagar suas contas, pagar seus funcionários, seus impostos e continuar sobrevivendo, né?
Então, esse professor, ele estudou 21 empresas que havia falido entre 72 e 74, né? Embora esses anos estão bem antigos, né? Mas eles ainda são válidos até hoje, tá? Porque não conseguiram, não desenvolveram nada que fosse um pouco mais eficaz, vamos dizer. Até por falta de necessidade, eu não sei. Mas ele desenvolveu esse fator de insolvência. Então, o que é esse insolvência? Né? Ele é a capacidade que a empresa tem, ou a incapacidade que a empresa tem de pagar as suas contas. Então, uma empresa insolvente, ela está com problemas, né, financeiros, ela provavelmente não consegue pagar as suas contas com facilidade. Então, ele desenvolveu esse termômetro aqui, que é um indicador de como está a saúde financeira da empresa. Por ele é possível determinar, né, como a empresa ela está estabelecida, como ela tem a propensão ou não de falência. E o que ele usou, né, para aplicar em a sua fórmula, a fórmula que esse professor desenvolveu? Ele usou exatamente esses índices que nós acabamos de estudar. Então, ele usou alguns índices, né? Ele aplicou a um fator, ele determinou um fator que, segundo os estudos dele, é o ideal, desenvolveu esta fórmula, né? Então, índice 1, índice 2, índice 3, menos índice 4 e índice 5. Então, se nós analisarmos aqui, ó, ele está analisando o quê? O lucro líquido em relação ao patrimônio líquido da empresa. Né? Então, em função do lucro, do patrimônio, qual é o lucro que ela gerou? Né? O liquidez geral, que por si só fala, né, qual a proporção do ativo circulante, passivo circulante, né, como tá isso, né, recordando as fórmulas aí que são usadas, são dos próprios índices lá que nós já vimos, né, acabamos de projetar o grupo de índices financeiros, então é lá que estão, né, esse conteúdo. Então aqui ele olha tudo que é circulante, não circulante, realizável a longo prazo, que é aquilo que é positivo, que a empresa vendeu, mas que ela vai receber após o exercício social, ou seja, após um ano, né? Não é aquilo que a empresa vai receber a curto prazo, né? Isso dividido pelo passivo circulante, que é aquilo que está para a empresa pagar a curto prazo, e aquilo que é exigível a longo prazo, ou seja, o que a empresa também vai pagar a longo prazo. Então, ele usa esses índices. O índice de liquidez seca, que tira do ativo circulante os estoques, porque os estoques é algo que a empresa ainda precisa vender, ela não sabe se ela vai vender à vista, se ela vai vender a prazo, se ela consegue, né, fazer com que aquele estoque se torne disponibilidade, né, fique disponível rapidamente, se ela vai para o caixa ou vai para, né, principalmente o caixa, né, que é o mais interessante, ou mesmo que se torne um contas a receber a curto prazo, já é algo que pode se contar, né? O liquidez corrente, que é do circulante mesmo, né, ele subtraiu esse valor, então ele desenvolveu essa fórmula. Eu de verdade não estudei ainda profundamente esse fator de insolvência, né, mas existe uma lógica
onde ele estabeleceu esta fórmula. Aplicando tudo isso, multiplicando pelos fatores aqui que ele indicou, nós alcançamos um determinado número, né? E esse número, ele é comparado ou ele é medido nesse termômetro. Então vamos ver aqui o que ele diz sobre isso. Se o resultado ele ficar abaixo de -3, indica que a empresa encontra numa situação que poderá levá-la à falência. Então aqui, ó, né, abaixo de -3 seria essa área de insolvência aqui, ó, toda essa área. Então, quando nós aplicamos este cálculo e chegamos a uma fórmula, né, menor que -3, abaixo de -3, significa que esta empresa tem grande propensão à falência. O que isso nos interessa? Isso pode ser usado para várias situações. Por exemplo, né, um sócio está querendo investir numa empresa, né, então ele quer, por exemplo, saber qual a propensão ou não, como está a situação. Então você precisa de informações rápidas, né, com relação a isso. Não dá para ficar esperando, então a gente tem que seguir um caminho rápido. E alguma empresa, por exemplo, está querendo comprar a prazo, você precisa analisar rapidamente essa empresa e também não é só analisar, né? Por isso que a gente está falando sobre administração. Não basta, você pensa administração é um setor de conflitos, né? Quem trabalha na área já sabe, conflito de interesse. Então, quando a gente trabalha numa empresa, por um lado tem o vendedor sedento pela comissão de vendas, né? É disso que vem, daí que vem o salário dele. É daquilo que ele vende, né? Aplica-se normalmente um percentual sobre o volume que ele vendeu e o salário do vendedor é feito a partir desse percentual. Por isso, existe um conflito de interesse. Imagine alguém que coloca um pedido grande de um cliente numa empresa, né, já fazendo o cálculo da sua comissão, e alguém lá do financeiro diga: olha, não dá para vender para esse cliente, você vai ter que explicar por quê. Então, essa a importância e a aplicabilidade, a utilidade dessas ferramentas é exatamente para nós encontrarmos uma resposta para esta questão que sempre chega na administração. Por quê? Com base em que você está tomando essa decisão? Baseado em que você decidiu vender ou não vender? Por que você acha que não devemos vender? Então, com estas questões, nós conseguimos responder, né, a esses questionamentos. Então, se a empresa ficar abaixo de 3, ela está com propensão à falência. Se ela encontra acima de 0, né, então não tem tanta preocupação. Então, acima de 0 aqui, ó, tá toda essa área de solvência, né? Ao contrário de insolvência, a área de solvência reduz a possibilidade da empresa falir. E temos ainda a área de penumbra, né, que é uma área perigosa, já merece cuidado, mas ela é indefinida. Então, essas são as ferramentas aí que nós temos para fazer gestão e principalmente para analisar aí situações financeiras das empresas, né? Eu não sei se a semana passada eu cheguei a fazer algum cálculo, mas levando em consideração aqui, eu vou ver se eu pego aqui um balanço que nós já estudamos, para nós fazermos alguns cálculos aqui, só para a gente ver como que funciona isso aí. Deixa eu ver aqui.
Aqui, eu acho que eu acabei fazendo semana passada. Só que a gente tem aquele balanço patrimonial e DRE que nós estudamos lá da Indel, né? Que foi foi o primeiro aí que nós vimos. Então aqui aplicando esse fator de insolvência aqui, ó, de Keynes, né, sobre esse balanço patrimonial, então a gente chega aqui ao seguinte resultado, ó. Nós temos aqui, né, a primeira fórmula, que é o lucro líquido dividido por patrimônio líquido multiplicado por 0,005. Então aqui, né, o lucro líquido nós vamos encontrar no DRE. Então no DRE nós temos aí o valor desse lucro líquido. Então tá aqui, tem receita, lucro. Então o lucro líquido do exercício é esse final aqui, né? Tomando como base aí 2010, tá? Então a gente tem 42.599, tá aqui, ó. 42.599 dividido pelo patrimônio líquido. Acho que eu cheguei a fazer esse cálculo aqui a semana passada. 129.792. Isso multiplicado por... Então, achamos esse número multiplicado por 0,05, que é da fórmula. Então, encontramos este valor aqui no índice 1. No índice 2, é o liquidez geral multiplicado por 1,65. Então, a gente já tinha feito o cálculo aqui de liquidez deste balanço patrimonial. Então, o liquidez geral é 0,84. O liquidez geral é o quê? Né? Isso aqui que é o nosso conteúdo da avaliação. O que é o índice de liquidez geral? Ele é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais exigível a longo prazo. Nós vamos achar isso onde? Tudo no balanço patrimonial. Então, o circulante está aqui, né, 133.786, mais realizável a longo prazo. Então, nós temos aqui realizável a longo prazo 673. Foi isso que nós colocamos aqui. 133 mais 673 está aqui, ó. Dividido por passivo circulante, que é, né, o que nós temos aqui no balanço patrimonial. Passivo circulante 60.346 mais exigível a longo prazo, que é 100.052. Vamos ver se é isso que está lá. Então tá aqui, ó. 60.346, 100.052. Achamos o quê? O índice de liquidez geral, que é o que o fator, o termômetro de Keynes usa, ó. Então, 0,84 vezes multiplicado por 1,65, nós achamos mais um fator, mais um índice desta fórmula. Então, aqui é o I2. Né? Aqui 1, I2. O I3 é o índice de liquidez seca, que também nós fizemos esse cálculo já dessa empresa. O índice de liquidez seca é o que ele deduz estoque.
do ativo circulante. Então, dentro do ativo circulante, um dos itens que existe é estoque. Então, tá aqui. Esse estoque, ele é um estoque de matéria-prima, mas, como a gente falou, a gente não sabe quando ele será vendido, se ele será vendido a prazo, à vista, qual é o prazo que vai ser vendido. Então, para que a empresa consiga medir exatamente o que ela tem, né, o que ela pode contar aqui no ativo circulante, mesmo sem considerar o estoque, ela faz a dedução desse valor. Então, aqui nós temos, né, o seca, o total do ativo circulante menos o estoque. Então, ativo circulante 133.786, menos estoque, que é 52.206. Tá aqui, ó. Dividido por passivo circulante, que nós já temos o valor aqui. Então, o índice de liquidez seca, 1,35. Então, aqui, 1,35, que multiplica 3,55, nós achamos o índice 3. E assim por diante, né? O índice de liquidez corrente, que também está aqui, corrente, ativo circulante, né? Que divide passivo circulante, corrente, porque nós estamos falando das contas que estão ali circulando, né? Que estão no dia a dia, pagando, recebendo ali no fluxo de caixa, né? Então, aqui nós vamos buscar dentro do balanço patrimonial, total do ativo circulante, total do passivo circulante, tá aqui. Então, um dividido pelo outro, 133.786 dividido por 60.346, 2,22. Então, vamos lá dentro do termômetro de quentes, nós temos 2,22, que multiplica 1,06, que é da fórmula do quentes, né, que ele mesmo que traz isso. E por fim, esse índice, que não existe um índice definido para ele, ele mesmo criou, né? Então ele criou que em relação ao patrimônio líquido, quanto que essa empresa tem de exigível total. Então, exigível é tudo aquilo que não é do sócio. Tá? Então, o que seria exigível aqui dentro dessa empresa? Ó, do sócio é o patrimônio líquido, exigível seria esses dois aqui, 60 mais 100.052. Esse é o exigível desta empresa. E o patrimônio líquido, dividido por patrimônio líquido, que no caso aqui é o que é o valor do patrimônio dos sócios dessa empresa, o que realmente é deles. Então aqui, ó, ele aplicou, né, os valores aqui, que deu 160.398 dividido por 129.792. Esse 160, ele é 60.346. Vamos ver se esse valor bate. Sessenta, 346, 100, 0,52. 160.398. Então tá aqui, ó, 160.398 dividido pelo patrimônio líquido. Nós achamos esse fator multiplicado por 0,33 da fórmula. Então achamos os 5 índices aqui do termômetro de quentes, né? Feito isso, aplica-se na fórmula,
que ele mesmo deixou. Então, o índice 1 mais o índice 2 mais o índice 3 menos índice 4 menos índice 5. Então, tá aqui, ó. Esse mais esse mais esse menos esse menos esse menos esse, né? Então, aqui no caso da Imbel, esse fator do termômetro, fator de insolvência, segundo o cálculo aí do Keynes, deu 3,4. 3,4 dentro do termômetro, ó, abaixo de 3, menos 3 é perigoso. Dentro desta área seria uma área que merece atenção, mas não está tão perigosa, né? Não tem muita... uma situação indefinida, na verdade, né? Então, requer atenção. E, então, ela se encontra aqui entre o 3 e o 4, ou seja, essa empresa é uma empresa que não está com propensão à falência. Então, suponhamos que estivesse fazendo uma análise para investir nessa empresa, para comprar ações dessa empresa, ou para vender para esta empresa, né, ou que esta empresa se tornasse aí fornecedora principal de uma matéria-prima da empresa em que nós estamos administrando. Também isso é importante, verificar se ela não está, né, com propensão aí para falência, para continuidade dos negócios, senão isso pode comprometer até os nossos produtos. Tá? Então, na verdade, isso também é uma ferramenta de defesa, né, para crédito, para análise. Tá? Então, é isso. Então, ela envolve também essa questão dos índices aí que nós acabamos de estudar, além de outras utilidades, tem mais essa aí que pode ser aplicada. Tá? Então, esse professor aí desenvolveu. Existe um outro, um outro índice também, que é o Elizabetsky, né? Esse índice também ele é usado por algumas empresas e em alguns casos ele é bastante também parecido com esse aí, mas a gente pode ver isso futuramente se for o caso. Tá? Com relação a isso aqui, eu acho que está tranquilo, né? Não é difícil. Nós já vimos aí já havíamos estudado os índices, então ele fica mais fácil para nós administrarmos essa questão aí. Então, dentro da gestão financeira, da análise, então nós usamos também esses índices para verificar essas questões aí que envolvem questão de crédito. Lembrando que, né, o que eu já disse, existe já no mercado empresas especializadas na entrega de dados com relação a crédito e cobrança, né? Então, isso pode ser verificado junto a essas empresas, né, numa necessidade de análise, principalmente o setor de crédito e cobrança, que usa muito essas informações financeiras, né? Ele pode estar comprando esses serviços e eles são bem completinhos. Trazem aí as tendências de compra, as últimas compras, né? Eu já falei isso, quanto a empresa comprou, evita esses golpes que normalmente a gente vê no mercado, que são de empresas laranjas, né? Essas empresas que surgem do nada, elas trabalham um tempo assim, bem honestamente, bem corretamente, pagando em dia todas as suas obrigações, né? Mantendo assim
uma disciplina assim no pagamento das suas contas e de repente ela desaparece. Então essa empresa ela fornece dados para que essa situação seja evitada, né? Ela acaba analisando o comportamento dessas empresas. Então, se surge assim algumas variáveis que fogem da rotina, elas fazem uma análise e trazem as informações para que as informações possam ser verificadas, né? Então, esse é o principal trabalho que essas empresas, serviço que essas empresas prestam, e é muito interessante de se contratar. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Vocês estão acordados? Não estão? Tá difícil? Estamos acordados sim, por enquanto, tá tranquilo. Então tá. Então nós vamos falar de algo muito importante hoje. Já vamos começar falando sobre isso e depois eu vou emendar isso com a parte de custos, que é bastante importante, né, para o administrador, assim como tudo. Bom, nós já tivemos aí uma boa explanação aí dos principais, pelo menos os principais demonstrativos contábeis. Eu não vou me ater aos demais, não porque eles não sejam importantes, é porque nós temos pouco tempo para falar tudo que nós precisamos, né? Então, eu vou me ater mais nas questões, tentei filtrar aquilo que é mais relevante para a administração. O bom mesmo seria nós, né, conseguirmos passar por todos os demonstrativos contábeis, né, mas nós gastaríamos bastante tempo nesses itens e de repente não, né, neste momento ele não vai nos agregar muita coisa. Então, como a gente já está comentando, que não pode ser gerenciado, né? O que não pode ser controlado, não pode ser gerenciado. Se nós queremos fazer uma gestão de algo, nós temos que sempre controlar. E controlar requer disciplina, não adianta. Não tem uma forma de controlar, uma forma mágica de controlar distância. É óbvio que hoje nós temos ferramentas da tecnologia que acabam nos auxiliando, nos ajudando, né, em muitas decisões, em muitas tomadas de decisões. E isso realmente é importante. Mas sempre precisa da interpretação humana, né? Sempre os dados por si só, muitas vezes, eles não querem dizer muita coisa, né? Mas quando interpretado, quando ele é feita a gestão das informações, né, ordenada, colocada de forma mais organizada, ela traz um resultado melhor. Então, o fluxo de caixa, né, você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Então, o fluxo de caixa, ele faz a gestão do caixa. É importante nós começarmos a gestão do caixa pelas nossas próprias finanças, né? Você imagina, alguém vai contratar um administrador e ele está com o nome no SPC, né? Ele está todo fulambado, como diz, na questão do crédito. Não estou dizendo que problemas não acontecem, tá, pessoal? Mas dentro da possibilidade, nós temos que ter capacidade de fazer a gestão própria.
porque isso acaba, né? Pensa, se você fosse um entrevistador, suponhamos, né? Então você está entrevistando alguém para contratar como administrador da sua empresa, né? E aí é comum nesses momentos de entrevista levantar alguns dados, né? Então normalmente dá uma olhada aí nos antecedentes criminais, que agora pode ser verificado pela internet, né? Bem mais rápido. A questão dos créditos, dar uma olhadinha como que tá isso, né? E a questão das redes sociais, o que anda postando também tem um peso bastante grande, né? Com relação a essa análise que hoje nós vemos a empresa fazendo. Mas imagine que você está vendo tudo isso tal, e de repente você vai contratar alguém que precisa fazer controle de finanças na sua empresa e você descobre que ele está com o nome no Serasa. Qual é a primeira análise que você faz? Olha, ele não está conseguindo fazer a gestão, né, própria. Como ele vai cuidar daquilo que, né, não é dele? Então, são cuidados assim que devem ser tomados, né, na vida pessoal. E para isso, não existe outra maneira a não ser fazer controles. Controles. Eu tenho uma planilhinha aqui, deixa eu ver se eu encontro. Depois eu vou compartilhar isso com vocês. Que ela faz uma gestão aí pessoal das finanças. Deixa eu ver se eu encontro. Se eu encontrar, pelo menos eu tinha isso. Procurando. Bom, eu não estou encontrando agora, mas eu vou encontrar uma. Eu tenho uma planilha, né, do Excel que ela faz, e existe várias outras também disponíveis, mas essa é legal porque ela faz algumas análises setoriais, né? Ou seja, quais são as áreas que estão levando o nosso dinheiro, né? Com isso, quanto mais a gente filtra as informações, mais assertivas são as tomadas de decisões, né? Então, num balanço patrimonial, eu descobri, vamos falar aí da última matéria que a gente estudou, aí, a gente está apurando aí, fazendo o DRE. Puxa, as despesas administrativas saltou aos olhos, né? Ela está maior do que todas as outras. No mínimo, já algo para chamar atenção. Então, a importância, né, de ter as informações organizadas é que elas trazem para nós um norte. Ela nos dá aí uma oportunidade de nós irmos direto ou descobrirmos mais rapidamente aquilo que está fora do eixo, né? Mas para isso precisa haver controle, precisa ter, né, gastar aí um tempo, ter trabalhos, né, que não são pequenos, para que possa fazer a gestão de cada despesa, né, uma classificação contábil, precisa ter alguém com habilidade para verificar, né, cada despesa, classificar, né, fazer a classificação correta. Tá, gastou isso, isso foi gasto onde? Né? Então começa lá já essa gestão de dados, das informações. Então é por aí que a gente começa a organizar os dados. Então a gente vê que não é fácil, não é algo assim tranquilo, rápido, é uma rotina, realmente, é algo que se repete bastante, né? Então não tem como não estabelecer rotina nesses tipos de trabalhos,
Então, há quem fala, eu detesto rotina. Então, sinto informar-lhe que você vai trabalhar com rotina dentro da administração, porque não tem muito como fugir disso. Então, o fluxo de caixa, ele serve, né, para organizar essas informações, para fazer a gestão desses valores, né? Então, eles fazem, por ali dá para perceber os valores maiores, os valores menores, dá para fazer a comparação do fluxo de caixa econômico, financeiro. Então, nós vamos dar uma olhadinha como funciona isso, né? O demonstrativo de fluxo de caixa, ele é um demonstrativo contábil também. Não é só né, um papel lá que é usado, ou uma planilha. Ele faz parte aí de um dos demonstrativos contábeis, que inclusive, se nós verificarmos aqui, ó, nas publicações lá, quando eu compartilhei lá com vocês um balanço patrimonial que foi publicado, eu coloquei lá, lá nós vemos que tem lá nesses demonstrativos o fluxo de caixa. Deixa eu encontrar aqui qual foi o último no DRE, se eu não me engano. Eu vi que tem. Aqui. Isso mesmo, ó. Olha só, essa publicação, né, de 2009, ela é uma publicação no Diário Oficial Empresarial, né? Então, essa empresa, ela é uma empresa de sociedade anônima, tá aqui, ó. E por conta de vários, né, dispositivos legais aí, lei, ela é obrigada a publicar os seus resultados, as suas demonstrações. Então, aqui, olha o que ela publica: o balanço patrimonial e o DRE, que é o que nós já conhecemos. Mas, fora isso, nós temos outros demonstrativos, né? A demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, tudo aquilo que afetou o patrimônio, né, que causou mudança no patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio dos sócios, ele foi publicado aqui, né? O fluxo de caixa, que é o que nós vamos dar uma olhadinha nele agora, está aqui, ó, o fluxo de caixa, ó. Ele é um demonstrativo também que é publicado junto, né, com as demais demonstrações financeiras. Então mostra aí, ó, aqui no caso mostrou um aumento de caixa equivalente, né, de 9 milhões aqui. E as notas explicativas, elas também vêm explicando cada item. Então não basta só publicar. Cada item desse aqui, ele é explicado, né? Ele tem uma explicação nestas notas explicativas aqui, né? Então, se nós lermos aqui essas pequenas letras, nós vamos encontrar explicações de tudo que acontece aqui, né? Então, aqui fala do contexto operacional, do que a empresa, né, ela, qual o objetivo dela. Então tá aqui, ó, falando sobre isso, e depois começa a analisar conta por conta, né? Principalmente as que mais mudaram, vamos dizer, que sofreram mais alterações, eles são obrigados a explicar aqui o que aconteceu. Então, sempre que nós analisarmos um balanço patrimonial, nós podemos também
né, buscar as notas explicativas para que vá nos explicando aí algumas alterações, né, principais aí, os motivos que levaram a ter estas mudanças, né? Então, aqui nós encontramos algumas informações. Então, esse fluxo de caixa que nós vamos estudar, ele nada mais é do que esse demonstrativo também que nós usamos lá, e o objetivo dele é preservar a liquidez imediata, né, para a manutenção das atividades da empresa. Imagina uma empresa que não consegue pagar suas contas, não consegue pagar os seus fornecedores. Certamente ela está fadada ao descrédito. Vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais crédito no mercado, ela não consegue mais apuração, operar, ela não consegue mais fabricar, ela não consegue mais comprar matéria-prima, e vai se tornando cada vez mais difícil até que né, existe uma falência técnica. Ela fale por falta de operação, que ela não consegue mais operar. Para isso, é preciso planejamento financeiro, para evitar essa situação. Então, a gestão, a administração, ela é feita como uma forma preventiva, né? Ela é uma vacina, ela não é o remédio. Qual a diferença da vacina para o remédio? O remédio, ele trata já, né, a doença que já está estabelecida. E a vacina, ela fortalece, né, o sistema imunológico para que a doença não se instaure. Então, fazer gestão é trabalhar com vacinas, né? É evitar, estar fortalecendo a instituição para que ela não entre num colapso financeiro, para que ela não entre num problema financeiro. Aí você pode dizer, professor, mas vale fazer talvez uma captação numa instituição financeira, fazer um empréstimo? Vale, pelo menos evitou o caos, evitou que a empresa não, né, que ela trave. Pode ser que ela não consiga nesse momento pagar as contas, mas ela buscando um dinheiro fora, ela fazendo uma captação, injetando esse capital na empresa, ela pode conseguir aí, em pouco tempo, conseguir sair dessa situação. Então, as coisas são, às vezes, momentâneas, né? Isso também é fazer gestão, é buscar aí saídas para a empresa. O que não pode deixar ser instaurado é o caos, chegar no momento em que a empresa não tem mais, né, como pagar, não se providenciou isso através aí de uma busca ou venda de ações, né, ou pediu para os sócios injeção de mais capital, né, o aporte de capital, ou não buscou nenhuma forma, isso que não pode acontecer. Então, o fluxo de caixa, né, o cash flow, que é chamado, ele é exatamente para impedir, né, para fazer com que a empresa não se torne uma empresa sem operação, que ela não entre numa falência aí, né, técnica. Lembrando que a falência e concordata, ela pode ser denunciada por um credor. Então, não é só a empresa que decreta a falência, né? Um credor pode pedir, né, para o juiz ou para as autoridades decretar falência de uma determinada empresa. Por quê? Porque com isso vai ser apreendido todos os bens que aquela empresa possui, isso vai para um leilão, né, e os credores se habilitam nesta massa falida, que é chamada,
esses bens que a empresa possui são leiloados, são vendidos e após a venda se efetuam os pagamentos aí de cada credor. Então é uma forma que a empresa tem de garantir o seu recebimento. Então, por isso que é decretado aí, a falência pode ser, inclusive, denunciada aí por um dos credores. Então, para evitar tudo isso, e uma vez decretada a falência, a empresa é obrigada a encerrar as atividades, ela não tem como continuar, né, operando sem a questão aí do legal, sem que ela tenha condições para continuar operando no mercado. Então, o mundo dos negócios aí, ele envolve alguns setores, né, ou alguns departamentos de compra, produção, venda, pagamento, recebimento, arrendamento, intermediação de negócios, aplicações, investimentos, empréstimos, financiamentos, e com isso precisa se fazer a gestão, né, desse fluxo básico de caixa. Então nós temos aqui, ó, os aportes de capital, que são os valores injetados pelos sócios, quando os sócios eles colocam um capital inicial na gestão da empresa, e também quando eles aumentam o investimento. Pode acontecer também de um sócio, do sócio querer aumentar o capital social que eles, né, têm e injetar capital na empresa por algum motivo. Então, quando isso acontece, ocorre a entrada dentro do fluxo de caixa. Como eu disse, empréstimos bancários também. Quando se faz empréstimos bancários, é um capital, ainda que de terceiros, ainda que uma dívida exigível, como nós vimos, mas é uma entrada de dinheiro, né, que se tem aí dentro da empresa. Então, ele é computado como entrada também. As vendas à vista, é claro, né, que entra no fluxo de caixa como dinheiro. Quando se recebe alguma duplicata de vendas a prazo, então vendeu a prazo, com prazo aí de 30 dias, venceu aquele prazo, é lógico que esse dinheiro vai entrar, então, entrando esse dinheiro, entra aí no fluxo de caixa, tá? Vendas de itens à vista do ativo permanente, vender uma máquina usada à vista, né, ou qualquer outro item do ativo permanente, dentre eles imóveis, terrenos, né, que estão registrados lá, veículos, tudo isso representa uma entrada no fluxo de caixa, né? E as saídas, desde pagamento dos dividendos aos sócios, pagamento de empréstimo, aquisições, né, à vista, seja para ativo permanente ou compra e pagamento de fornecedores, né, despesas, contas a pagar, impostos, tudo isso, salários, né, tudo isso representa saída no fluxo de caixa. E esse demonstrativo ele faz exatamente essa gestão, mas não é só isso, né? Às vezes a gente acha que o fluxo de caixa ele serve só para controlar entradas e saídas da empresa, e nós vamos ver que ele é mais abrangente, né? Ele é um demonstrativo que nos dá algumas informações a mais, desde que a gente aprenda a utilizá-lo, né? Então, aqui, disso que nós falamos, um pequeno aí slide falando sobre
tudo aquilo que pode ser entrada, né, que representa aí os recebimentos dentro da empresa, e tudo aquilo que pode ser pago, né, que representa saídas do fluxo de caixa. Então aqui está governo, são os impostos, né, que representam quando a empresa paga, representa saída no caixa. Opa. Deixa eu ver se eu acho aqui uma planilha que eu quero projetar para vocês dar uma olhadinha. Acabei de achar. Então, como eu estava falando para vocês, pessoal, eu fui buscar lá a minha planilha, né, que eu tenho de controle de gastos pessoal. Então, mais ou menos o que a empresa faz é muito semelhante ao que uma pessoa física pode fazer, né? Então, aqui essa planilhinha, depois eu vou disponibilizar aí para quem se interessar. É uma planilhinha que nos ajuda aí no controle de orçamento, né, do nosso salário, né, daquilo que a gente recebe. Às vezes nós nem sabemos ao certo, né, onde nós estamos gastando aí o nosso dinheiro. Então aqui, de certa forma, ele nos ajuda aí, né, a fazer essa gestão para que a gente tenha controle, para que a gente consiga ter ideia de onde nós estamos gastando nosso dinheiro, né? Então vamos fazer uma simulação aqui, ó, só para a gente ver como que fica isso, só para a gente ter uma ideia, né? Então colocar aqui, então vamos colocar o mesmo valor, só recebeu aí 4.000 férias, né? Que é uma vez só. Então, não tirou nada da poupança, nada, não tem bolsa, não tem empréstimo. Tá? Então, suponhamos que a pessoa paga aí R$ 1.000 de aluguel,
luz. Aqui dá para mudar se quiser, ó, telefone, coloca internet, fone, né? Problema, salvar aqui, colocar aqui mais. TV, mercado. Vamos supor, né? Fazendo aqui um pequeno exemplo, só para a gente ver o que vai acontecer isso lá no final. Tem plano de saúde, paga 120. Vamos lá. Eu vou ter que aumentar o salário daqui a pouco, né? Porque não vai dar. Só para a gente ter uma ideia, né, do que ela faz. Então aqui, ó, cada despesa, se a gente for colocando cada item no seu devido lugar aqui, o que vai acontecer? Essa planilha automaticamente ela vai nos mostrar, né, para onde está indo o nosso dinheiro. Se nós temos informações a respeito disso, fica mais fácil se fazer aí uma gestão, né, com relação a isso. Então, nós vemos aí, ó, nesse caso aqui, ó, no caso, porque nós colocamos aqui habitação, né, é o maior valor, realmente é o maior valor aqui, ó, 1.000, já tá levando de tudo, é o que mais leva. Se a gente colocar aqui, vamos quebrar o galho aqui, vamos colocar 1.200, 1.700, colocar aqui mais 500 de supermercado, colocar aqui prestação do carro, ver se vai caber, né? Então já entrou mais um item aqui, ó, que é automóvel. Com base nessa informação, suponhamos que nós fôssemos fazer a gestão desta financeira dessa pessoa, né? Que não, essa pessoa ela está precisando fazer gestão. Então fica muito mais fácil, está muito mais identificado para nós onde nós vamos precisar atuar mais fortemente. Então, o que essa pessoa está precisando? Na verdade, ó, com base nos dados que, né, suponhamos que aqui estivesse tudo preenchido, bonitinho, item por item, né? Ele ia dar aqui um gráfico muito mais, com muito mais itens, mostrando, ó, e aqui o percentual, 72% da renda, né, ou do que essa pessoa está recebendo, está indo aí, né, para habitação, 22% para automóvel e 6% para saúde. Então, onde que precisa fazer uma gestão mais séria? Na habitação. Então, essa pessoa precisa o que, na verdade, para melhorar o fluxo de caixa dela? Né? Encontrar, talvez, um aluguel menor, né? Ou mudar esse aluguel para uma prestação de casa, que futuramente esse valor vai ser extinto, né? Então, ou tentar aumentar aqui a renda, né, para que isso também se equilibre, mas quando a gente organiza os dados, fica mais fácil. Imagina você chega, a pessoa fala, eu estou com um problema financeiro. Tá, mas por quê? Então, a necessidade de organização dos dados é exatamente para que nós tenhamos, né, isso detalhado. Então, tá aqui, ó, né,
cada item nosso, cada item dessa planilha, ele vai sendo detalhado nos gráficos e vai mostrando aqui, né? Aqui no final tem um calendário. Vai mostrando através de gráficos quais são as áreas que precisam de atuação. Então, esta é a vantagem da organização de dados. Quando nós organizamos, e principalmente quando nós organizamos as nossas finanças, né? A nossa finança pessoal, nós conseguimos ter muito mais informação e, consequentemente, conseguimos fazer muito mais gestão sobre essa situação do que se nós não tivermos informação nenhuma. Então, na empresa, tudo é controlado. É controlado por quê? Para que possa ser feita essa gestão. Né? Existem empresas que elas não são obrigadas a publicar balanços patrimoniais, os demonstrativos, né? Elas não são obrigadas a publicar. Mas isso, e muitas, por não ser obrigadas a publicar, acaba nem fazendo, mas as demonstrações financeiras, elas não devem ser feitas só por obrigação, só porque a empresa precisa ou não fazer. Elas devem ser feitas principalmente porque elas dão, né, uma base para tomada de decisão, para gestão, para evitar situações desagradáveis. Então, para isso que ela serve. Né? Então, o fluxo de caixa também, ele serve para isso, para fazer essa gestão, para que a empresa não tenha, né, nenhuma surpresa. Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo simples de um demonstrativo de fluxo de caixa, né? Então, aqui num determinado dia, que é registrado as datas, ó, tem o valor das entradas e saídas. Imagine que, né, não se tivesse saldo nenhum aqui e tivesse valores a pagar. Então, precisaria providenciar esse valor para pagar, né? Ou se num determinado dia eu tenho aqui uma saída que está muito maior do que a entrada. Também pode acontecer. Então, o que eu preciso fazer? Atuar nesse dia, ver o que é possível transferir, ver se é possível receber, antecipar algo. Então, tudo isso são ações da gestão financeira, que cabe ao administrador financeiro, né, essas ações. Mas elas só podem ser tomadas, essa ação só pode ser iniciada a partir das informações. Informações que vêm desses demonstrativos, desde que eles estejam corretos, desde que eles sejam feitos, né, e acompanhados, né, por funcionários todos os dias. Normalmente isso é feito de forma automática, existem os sistemas aí, né, ERPs, que o pessoal chama, vários no mercado que fazem esse controle, mas é importante a gente saber a estrutura, como ele funciona e para que, como e por que nós vamos usar essas informações. Né? Então, nós temos também algumas formas de fluxo de caixa. Né? Nós temos o fluxo de caixa direto e o indireto que nós vamos estudar. Então, nós não temos só uma maneira, né, de interpretar o fluxo de caixa, que é esse modelo de entrada e saída. Né? Então, aqui, ó, ele traz um resumo dos dias, né, um resumo de todas as entradas e saídas por data. Então, nós vamos organizando os dados, né, e fazendo os saldos aqui, ó, de cada dia, né, de forma que a gente consiga, por exemplo, fazer um confronto deste fluxo de caixa, né, o que é chamado de reconciliação contábil, né, popularmente chamado de conciliação contábil. O que é isso?
É eu pegar um demonstrativo desse aqui, por exemplo, e verificar os meus saldos bancários para ver se bate com esse valor. Se não bater, se não fechar, se esses valores não estiverem iguais, é preciso investigar se houve algum erro, alguma falha, em algum momento não se lançou algum valor, ou se há algum extravio, né, de valores da conta corrente da empresa. Então, com todas essas informações, é possível ir verificando essas questões. Então, por isso que é importante nós fazermos o fluxo, né, destas informações, nós organizarmos o fluxo dessas informações. Uma coisa importante que eu não estou vendo aqui, depois eu vou voltar nessa. Vou ver aqui se. Dentro da gestão financeira, da contabilidade, nós temos o regime de caixa, né, e o regime de competência. Então, isso é muito comum, é um termo muito usado dentro da contabilidade. Então, suponhamos que, né, quando a gente está usando o regime de caixa, nós estamos falando de entrada e saída de dinheiro de uma determinada data. Então, não importa. Eu posso ter comprado uma matéria-prima em agosto, né? Mas estou pagando só agora em outubro. Então, pelo regime de caixa, a saída desse dinheiro é em outubro. Então, eu vou computar outubro. No regime de competência, se leva em conta o período em que esta despesa foi feita. Então, eu tenho que transferir esse valor que está sendo pago em outubro para agosto, né, e não deixá-lo em outubro. Por que isso é importante? Porque suponhamos que nós estivéssemos analisando um fluxo de caixa mensal, mês a mês. Nós estivéssemos vendo como a empresa se comporta em cada mês do ano. Se nós não considerarmos cada despesa no seu determinado mês, nós vamos criar um resultado injusto para alguns meses, né? Pode ser que a gente chegue à conclusão que alguns meses, por exemplo, deu prejuízo, quando na verdade, né, ela não deu prejuízo, ela simplesmente carregou despesa que era de outro mês. Então, por isso a importância de colocar cada valor no seu devido lugar, no seu devido mês de competência. Então, o regime de competência é isso, né? A competência é levar para cada período aquilo que lhe é justo, né? Aquilo que lhe é devido. E o regime de caixa ele já considera o período em que o dinheiro está entrando ou saindo. Então, na contabilidade é muito comum nós aplicarmos esse conceito para fazermos análises de despesas, análise de resultados mensais, né, para que isso não traga sobrecarga, né, a outros meses. Por que isso também é importante? Apurarmos resultados mensais. Só através desses dados, desses detalhes, que as empresas vão dirigindo as suas ações. Suponhamos que uma empresa ela descobre que ela teve muito mais lucro em setembro do que agosto. Então ela precisa investigar por quê. É porque em setembro ela vendeu mais de um determinado item. Opa, isso é informação estratégica importante, né? Então ela precisa fazer uma
uma campanha, uma gestão sobre esse item que trouxe um resultado melhor, né, e melhorar suas vendas nessa direção. Ah, e agosto não foi tão importante porque ela vendeu mais de um determinado item também, que ficou só com o trabalho, né? Não que ele não precise existir, mas a ênfase na produção e na venda pode ser menor, né? Aquela coisa que a empresa mantém, às vezes, a produção de determinados itens só mesmo para atender a sua clientela, né? Existe muito isso no mercado, né? Aqui, só para recapitular, né? A gente já encerrar esse assunto e depois nós vamos também trazer aí alguns exercícios e isso na prática para nós vermos como funciona isso. Então aqui nós temos as variações positivas, né, que aumentam o caixa. Os aportes, as integralizações ou aporte de capital é quando o sócio integraliza o capital social, ele realmente vai lá na conta corrente pessoal dele, transfere para a conta corrente da empresa um valor, né? Seja porque ele quer aumentar a sua participação na empresa, seja porque existe uma promessa de integralização de capital lá atrás, não importa, né? Mas isso é uma forma que a empresa tem também de aumentar o seu capital e registrar no fluxo de caixa. Os empréstimos bancários e financiamentos, embora eles gerem, né, no futuro aí, valores a pagar e valores de prestações, né, que são menores do que o empréstimo, provavelmente, né, principalmente quando a empresa empresta, ela empresta um montante para pagar em várias prestações. E essas saídas são menores. Então, nesse momento do empréstimo, em que a instituição financeira transfere ou, né, disponibiliza na conta corrente da empresa um valor, existe uma entrada, aumenta. A venda de itens, como nós já falamos, venda à vista, recebimento de duplicados a receber, aquilo que foi vendido a prazo, que vence e o cliente efetua o pagamento, né? Tudo isso e outras também, N situações. E normalmente as que diminuem é pagamentos, né? No geral, tudo aquilo que a empresa paga, compra à vista e efetua o pagamento, ele diminui, afeta o fluxo de caixa de maneira negativa, né? Vamos dizer, embora alguns itens tragam lucro. Então, nós nem podemos dizer aí que é negativo, né? Ó, existem algumas transações que são registradas no balanço. Nós vimos até no caso das depreciações, que são despesas administrativas, mas que não geram saída no caixa, não afeta. Então, o que é a depreciação? A depreciação de móveis, utensílios, de máquinas e equipamentos, nada mais é do que a medição do desgaste pelo uso daquele equipamento, daquele móvel, daquela máquina, né? Isso não tem, isso embora seja contabilizado, por que ele é contabilizado? Porque ele faz parte do custo. Eu tenho que embutir no preço da venda do meu produto esse custo, né, da máquina, porque vai chegar um momento que essa máquina precisa ser substituída, né, e pela lógica, né, teoricamente, eu tenho que ter já recebido de volta o desgaste dessa máquina para fazer um novo investimento. Então, isso é uma coisa que, né, mas
é importante, mas que não tem um pagamento para ninguém. Não faz. A depreciação ela não é paga para ninguém, ela é um item que diminui o resultado da empresa, é uma despesa, mas que não sai para o bolso de ninguém. Então, não afeta o fluxo de caixa. A mesma lógica tem para amortização. Então, a amortização aqui, né, do diferido, como nós não aprofundamos na contabilidade, eu acho melhor explicar, eu acho que o conceito de seguro, que todo mundo conhece. Então, o que é? Eu contrato um seguro para o meu carro. Eu contrato isso normalmente em janeiro, né? Eu faço um seguro e esse seguro eu paguei em 3 vezes de, né, um valor X, é para o ano inteiro. Então, embora exista uma saída em apenas 3 meses, vamos dizer, essa cobertura é para todo o ano. Então, a cada mês existe uma amortização desse valor. Então, pelo fluxo de caixa, eu não posso sobrecarregar apenas 3 meses. Quando eu vou considerar e apurar resultado mensal, eu tenho que me lembrar de que esse valor ele tem que ser dividido entre os demais meses. E cada mês que este valor é apropriado, é feita uma amortização, ou seja, diminui o valor do meu direito a receber esse seguro. Tá? Então, a amortização, o conceito de amortização é esse. Ele não afeta mais o fluxo de caixa, não existe mais uma saída, né, por conta dessa amortização. A exaustão, que é um conceito próximo à depreciação, mas ela é aplicada na extração de minas, né, de coisas naturais, então, de minas e outras situações, de exploração de água, né, e etc. Então, é feita a exaustão, que é exatamente a medição do desgaste também daquilo. Normalmente, eles fazem cálculo de quanto tempo isso vai durar, né? E as provisões, como nós já falamos sobre elas, é aquilo que eu faço uma provisão, faço uma reserva de um valor para um pagamento futuro, mas que ainda não terá saída. Então, é simplesmente, vamos dizer, o registro na contabilidade, um valor que está reservado para um pagamento futuro, e suponhamos que eu pedi para o gerente do banco abrir uma conta também, deixei esse valor separado, mas ainda não posso registrar no fluxo de caixa, porque não houve uma saída efetiva para esse valor. Provisão de férias, né? Então, normalmente a empresa vai provisionar as férias, que é paga uma vez por ano, mas que é apropriada mês a mês, né? Também na contabilidade. Então, cada mês é feito é descontado um valorzinho, né, que um valor que é referente ao pagamento das férias futuramente, assim como o 13º. Tá? Então, essas transações não afetam aí o fluxo de caixa. Aqui está o que eu já falei, o regime de competência, que são eventos econômicos, né, valores contabilizados conforme ocorre, na época em que ocorre, e o regime de caixa, que é um evento financeiro. Ele é contabilizado quando entra ou sai dinheiro do caixa. Nós já falamos sobre isso. Aqui um modelinho, mas nós vamos ver isso com mais calma e até fazer alguns para fixar aí o nosso entendimento, tá? Então, só um modelinho para a gente ver como funciona, o que é fluxo de caixa, né? Ele é um pouquinho diferente daquele modelo que nós talvez estamos mais acostumados ou, né, aprendemos em algum momento da nossa vida. Nós vamos ver que no caso das empresas, demonstrativo é um pouco diferente.
Bom, pessoal, por hoje é isso aí. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento. Se não, nós ficamos por aqui hoje, que eu acho que já deu, né? Tudo bem? Vamos lá. Por mim tá tudo certo, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo certo, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado.